A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Caiçara FM. Eu sou Cláudio Damasceno e esse é o programa Momento do Presidiário. Ficaremos com todos vocês até as 3h30 da tarde, aonde nós estaremos levando lindos louvores, testemunho de transformação de vida e a participação desse amigo que vos fala, Cláudio Damasceno. Desde já eu peço a cada um dos ouvintes da Rádio Caiçara FM a sua permissão para entrar aí no seu lar, na sua casa, no meio da sua família, com essa programação abençoada que é o programa Momento do Presidiário. E eu vou dar início ao programa com o louvor que é tema do programa. E em seguida eu volto com um testemunho. Fique com esse louvor que é tema do programa Momento do Presidiário. Que Deus abençoe a todos aqueles que ouvem agora o Momento do Presidiário. E no nosso programa hoje temos uma carta de uma mãe que manda notícias de casa para o seu filho que se encontra atrás da grade. Filho, eu recebi a sua carta. A saudade grande nem me fala. Eu te prometo que em breve eu vou aí pra te visitar. A gente tem orado por você e eu sabia que Deus ia responder. Domingo apresentei a sua foto, orando de joelhos fiz um voto pra você voltar pra frente, mas que fosse diferente. E olha só o que aconteceu. Meu Deus, que alegria, você se converteu. Filho, eu aprendi a usar a fé, e é por esse motivo que ainda estou de pé. Não desanima, vamos guerrear, pois em breve a gente conta o testemunho em cima do altar. Todo dia estou ungindo sua cama. Seu irmão mandou dizer que ainda te ama. Nós acreditamos em você. Tudo é possível ao que crer. Filho, nós estamos aqui te esperando. A família por você está orando. Sempre que puder, leia a Bíblia. Nela você vai achar saída para o que precisar. Para darmos continuidade ao programa Momento do Presidiário, eu pediria a você que está nos acompanhando através do rádio convencional, a você que está nos acompanhando através do Facebook Cláudio Damasceno, do Facebook da Rádio Caiçara FM, do Instagram Cláudio Damasceno, eu pediria a sua contribuição em compartilhar essa programação para que essa programação chegue até o máximo de pessoas possível, porque através desse louvor, através de uma palavra, de um testemunho, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele alcança aqueles que se encontram sofrendo, aqueles que se encontram depressivos, aqueles que se encontram machucados. E o nosso trabalho é esse, é levar o Evangelho a toda criatura, como assim está escrito na Palavra de Deus. Nós não estamos aqui para aparecer, né? Eu não estou aqui para aparecer. Eu não estou aqui por mim mesmo, estou aqui para fazer a vontade do Todo-Poderoso, né? Se fosse para fazer a minha vontade, nem aqui eu estaria, porque eu, confiando na minha capacidade humana, não tenho capacidade nenhuma para estar aqui no estúdio de rádio.
mas eu me coloco aqui na condição de servo para ser usado pelo Espírito Santo. Então nos ajuda a compartilhar essa programação para chegar ao máximo de pessoas possível, para que o Espírito Santo possa alcançar aqueles que se encontram sofrendo, precisando de uma ajuda do Espírito Santo. E também peço a você que nos acompanha, que nos ouve nesse momento, também temos um canal no YouTube, Cláudio Damasceno, onde eu gravo todos os programas e coloco lá nesse canal. Então, se você puder dar uma ajudinha a gente a crescer o canal, se inscrevendo lá no canal, participando no canal no YouTube com a gente, o Espírito Santo agradece, porque o intuito desse canal também é fazer com que o Espírito Santo, através da programação, através dos testemunhos que lá colocamos, louvores, cheguem até as pessoas, tá bom? Só peço a sua ajuda nesse sentido, nos ajudar a que esse programa, essa programação chegue o mais longe possível. Eu vou deixar um testemunho e em seguida eu retorno dando continuidade a essa programação. Testemunho da Silvia, muito forte esse testemunho. Eu me chamo Silvia Ramos, tenho 46 anos, sou estudante de engenharia ambiental e hoje eu atuo como funcionária pública. Eu tive uma infância muito boa, a infância até o começo da juventude, 12 anos. Quando foi no meu aniversário de 15 anos, minha mãe descobriu que meu pai estava traindo ela. E minha mãe não aceitou essa traição, mas meu pai não aceitava a separação. Inclusive agrediu ela algumas vezes quando ela quis se separar. Então o que aconteceu? Ela virou alcoólatra. Nós até pensamos na época em interná-la por dependência química, porque a preocupação era muito grande dela conseguir se matar. Então eu tinha a minha mãe que cuidava de mim. E da noite para o dia o papel se inverteu. Então eu cheguei na minha mãe e falei para ela que se ela não parasse eu ia embora de casa, porque eu queria ter a minha família, porque a minha casa com os meus pais já não eram mais, a gente já não era mais feliz. E foi o que aconteceu. Eu casei com 20 anos, tive uma filha com 22 anos. Só que foi muito engraçado. Assim que eu tive a minha filha, a gente já começou a não se dar bem. Então eu falei, não, eu não vou viver o que minha mãe viveu, eu não vou viver a ignorância que a minha mãe viveu. Então eu resolvi me separar. E me separei assim, da noite pro dia. E aí, com 5 para 6 anos sozinha, eu conheci o meu segundo relacionamento. Eu descobri que ele tinha me traído. E assim como eu tinha prometido pra mim, que eu ia me separar e eu ia procurar um homem mais novo que ele, porque eu queria dar o troco pra ele, ele ia saber que isso estava acontecendo. Eu fiz. Eu conheci uma pessoa onde eu trabalhava. Depois de um mês que ele estava morando comigo, veio a primeira agressão. Passou na minha mente o primeiro dia que meu pai bateu na minha mãe. Com 8 meses eu soube que ele era envolvido com o crime. Para mim não tinha saída, não tinha o que eu fazer. Para onde eu fosse, o que eu fizesse. E os meus filhos presenciavam. O meu filho, ele tinha na época 6 anos. E ele falou, mãe, não esquenta, porque eu tô crescendo. E quando eu crescer eu vou matar ele. Então é o que eu pensei, não tem jeito pra mim, não tem como eu me separar, não tem o que eu fazer, então eu vou me unir a ele, pra que eu ficasse perto dele, pra que ele não me batesse, porque eu não ia questionar, eu ia saber o que estava acontecendo. Eu me tornei, juntamente com ele, até por ser esposa dele, uma ameaça para a sociedade. Eu andava armada, ele andava armado, nós tínhamos uma .40. Então até que em um desses crimes nós fomos presos. Então nós fomos presos pelo artigo 157, assalto à mão armada. Era um banco na época. E aí foi quando a ficha caiu. Aí de verdade eu vi que eu não era tão calculista. E olha o que eu fiz com a minha vida. E olha o que eu fiz com a vida dos meus filhos. Foi bem pior do que tudo que minha mãe passou.
próximo domingo era visita e era o Dia das Mães. Então, o que acontece? Eu falei, não tem mais jeito pra mim. Eu vou me matar porque aqui é o fundo do poço. Tô presa, aqui não tem mais o que fazer. E foi quando eu preparei a forca para receber minha visita, que eu sabia que ia ser minha filha e minha mãe, porque depois que terminasse a visita, eu sabia que ia voltar para a cela e ia me matar. Quando a minha filha entrou no portão, nas grades, ela veio correndo me abraçar e ela estava com um livro na mão. E eu lembro como se fosse hoje, ela falando, ó, mãe, hoje você tá aqui, então eu não posso te dar um presente, não é isso que eu queria te dar. Mas tem uma mulher lá fora que ela me deu esse livro e ela disse para eu trazer para você, que esse livro iria poder entrar. E é para você ler, mãe, porque quem escreveu esse livro também já ficou preso. E ele buscou a Deus e deu certo, e ela disse que vai dar certo com você. E esse livro era O Nada a Perder, do Bispo Macedo. Então eu subi para a cela, me despedi e subi. E aí eu olhei para a forca, né? Eu olhei para a Tereza, que estava na minha pedra, na cama onde eu dormia. Eu tinha que esperar a minha parceira de quarto dormir, porque é óbvio que se eu fosse fazer alguma coisa ela não ia deixar. E coloquei o livro lá, perto. E essa minha parceira não dormia. E olha que todas as visitas, ela já dormia rápido. E nessa ela não dormiu. E alguma coisa falava forte no meu coração para eu ler o livro. Aí eu peguei o livro umas 3 vezes na mão e jogava na cama, pegava e jogava. Até que teve um momento que eu fui ler. Tinha vida naquele livro. Cada palavra que eu lia era vida, me dava esperança, me dava vontade de viver, de acreditar que para mim tinha jeito. O que ele escrevia era o que eu estava vivendo. Então ele dizia, eu vivi, eu fiz isso, eu me apeguei à palavra de Deus, eu me apeguei a essa palavra, funcionou para mim, vai funcionar para você. Então, como eu sempre fui muito decidida em ver você fazendo, e por que para você funcionou, para mim não vai funcionar? Não vai funcionar. O que tem que fazer? Ah, tem que fazer? Então eu vou fazer. Então eu falei com Deus. Eu lembrei do livro que eu li, eu lembrei da comunhão que o Bispo Macedo teve com Deus, das vezes que o Bispo Macedo se sentia só e foi falar com Deus, e ali eu prometi para Deus que se Deus me desse uma única oportunidade, uma única chance, não seria mais os meus cálculos, seria os cálculos dele, seria o que ele queria para minha vida. Se ele me desse uma chance, eu iria fazer tudo diferente. No dia seguinte, eu já fui atrás de uma Bíblia. E aí, no sábado seguinte, já tinha as reuniões da Igreja Universal dentro do presídio. Eu sou muito grata. Porque a partir dali, eu não parei mais de frequentar as reuniões. Eu fui me limpando do ódio, da mágoa, do rancor, daquela tristeza. Eu fui fazendo os propósitos, a palavra de Deus, fazendo o que a igreja nos presídios, né, nos ensinava, ler a palavra. Já foi mudando dentro de mim. Eu estava totalmente, eu estava presa fisicamente, mas o meu espírito não estava preso. E a única certeza que eu tinha era: não importa quanto tempo eu vou ficar aqui, mas o dia que eu sair, no mesmo dia eu vou para a igreja. Paguei tudo que tinha que pagar, fiz tudo que tinha que fazer, e ali eu já me entreguei mais e mais. Eu procurava obedecer, então eu soube que tinha que se batizar nas águas para eu morrer, para morrer o meu velho eu, para morrer tudo aquilo que eu era, aquela mulher vingativa, rancorosa. Então eu fui e me batizei nas águas.
E aí continuou a minha caminhada e eu ouvia falar do Espírito Santo, que precisávamos ter o Espírito Santo para ter essa alegria por completo. Então eu busquei isso a semana inteira. Então eu orava, eu falava com Deus, eu lembrava de quando eu falava com Ele lá na cadeia e Ele me atendia. Então eu fiquei uma semana falando com Deus, uma semana, eu me lembro como se fosse hoje. Até que no sábado à noite dessa semana eu preparei a minha roupa, coisa que eu não fazia. Então eu ouvi o Bispo Macedo falar: olha, você vai dormir cedo, porque amanhã você vai ser batizado com o Espírito Santo. E aí eu falei: amanhã. Eu sentei lá na frente, na segunda poltrona, e eu não tirei os olhos do altar. E aí quando começou o louvor, quando começou a busca com o Espírito Santo, eu fechei meus olhos e eu levantei a mão para os céus e falei: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, meu Deus. Se o Senhor acha que eu sou digna de receber o Teu Espírito, eu estou aqui. E eu lembro que quando eu falei isso, eu lembro que sempre que eu falava com Deus era assim. E nesse dia eu falei com Ele lá, da forma que eu falava com Ele lá na cadeia. E eu lembro que quando eu falei com Ele assim, que eu pedi de coração, com vontade, com certeza, me veio uma paz dentro de mim, que é como se Ele estivesse me abraçando. Eu lembro como se fosse hoje, Ele me abraçando e Ele dizendo: eu sou contigo, minha filha. E aquela alegria, aquela vontade de chorar, aquela vontade de sair correndo, de falar para as pessoas que eu fui batizada com o Espírito Santo. Aquela alegria foi muito bom, muito grande, foi maravilhoso. A certeza de que eu não estava mais sozinha, de que poderia acontecer, é uma certeza que não dá para falar, é uma alegria. Já não existia mais dentro de mim uma insegurança, não existia mais o rancor, isso tudo não existia, como se não existisse naquele momento. Eu não tinha mais medo. Naquele momento eu nem lembrava mais quem eu tinha sido. Aquela Silvia que era fria, calculista, que só pensava em vingança, que só pensava em fazer o mal. Hoje existe uma outra Silvia. Uma Silvia que leva vida, uma Silvia que leva esperança, uma Silvia que tem o prazer de falar para você: tem jeito, teve jeito para mim. Olha quem eu fui. Hoje, quando eu vou falar de Jesus, eu tenho prazer em dizer o que Deus fez em minha vida. Eu tenho prazer em dizer quem é o Espírito Santo, do que você é capaz com o Espírito Santo. Hoje meus filhos têm orgulho da mãe que tem. Hoje eles podem dizer que eles têm uma mãe. Hoje eles também estão na presença de Deus comigo. Hoje nós somos uma família feliz. A gente até ouve falar como essa casa tem paz. Graças a Deus. O recado que eu dou para quem está me vendo hoje é que para sua vida tem jeito. Teve jeito para mim. Basta você tomar uma decisão. Basta você querer conhecer o Senhor Jesus. Se não fosse o Espírito Santo, jamais eu estaria aqui hoje. E se Ele não estivesse comigo, jamais eu conseguiria hoje dar um passo. Eu não consigo me ver sem o Espírito Santo. Eu sou muito, muito grata à Igreja Universal. Eu não consigo imaginar como as pessoas conseguem falar mal da Igreja Universal. Eu digo graças a Deus hoje que o Bispo Macedo um dia foi preso e contou a história dele, que me alcançou dentro do presídio, para hoje eu estar aqui. Olha como é importante, pessoal, a divulgação da palavra de Deus, a divulgação de um simples livro, né? Simples entre aspas, né? Para muitos é só um livro,
Mas para quem crê, ali é a presença do Espírito Santo através da leitura daquele livro, né? Você vê que a evangelista, a voluntária que estava lá fora, ela falou com convicção para aquela filha, para aquela criança, que o homem que escreveu aquele livro já foi preso. E assim como ele buscou Deus e Deus livrou ele da prisão, também aconteceria com a filha dela, com a mãe dela, perdão. E essa criança levou aquele livro lá dentro com essa certeza de ver a mãe livre, né? E aconteceu, pessoal, não somente a libertação física, mas principalmente a libertação espiritual. Quer dizer, alguém que estava esperando apenas terminar a visita, já com uma Teresa para se enforcar, uma corda feita de lençóis para se enforcar, uma pessoa que estava esperando apenas a filha e a mãe sair para se enforcar, para se matar, aquele livro, aquela leitura daquele livro, o Espírito Santo usou para salvar aquela vida, aquela alma. Por isso que quando a gente pede para alguém divulgar o programa, para alguém levar um jornal, poxa, eu fico todos os domingos ali na frente da igreja distribuindo o jornal para os membros levar. E tem pessoas que rejeitam, pessoal. Tem pessoas que rejeitam de levar um jornal para colocar embaixo de uma porta de uma casa. Isso aí é triste, eu fico triste. Se eu que sou ser humano fico triste, imagine Deus. Obreiro, você leva. Todas as tardes nós saímos, todos os domingos à tarde nós saímos. Domingo passado nós levamos 80 jornais. Saímos do grupo da UNP com 80 jornais em direção a uma visita. E no caminho nós fomos evangelizando. E foi maravilhoso. Obreiro, vai dar resultado? Eu tenho a certeza que sim. Não todos, mas se um jornal daquele chegar a uma alma sofrida, assim como esse livro chegou até a Silvia, já vai valer a pena, pessoal, né? E quando a gente pede um membro para levar um jornal, a gente não pede nem para a pessoa evangelizar ninguém, apenas colocar embaixo de uma porta de uma casa, colocar para dentro pela porta da casa. Porque aquela pessoa, se ela estiver angustiada, ela estiver sofrendo, ela vai parar para ler aquele jornal e o Espírito Santo vai falar com ela, assim como falou com a Silvia através do livro. Mas infelizmente tem muitos que rejeitam, pessoas antigas na igreja que rejeitam de levar um jornal para colocar embaixo de uma porta. É triste, porque a pessoa não tem desejo de libertar ninguém, a pessoa não tem desejo de ganhar almas, a pessoa nem grato, me perdoe pela expressão da palavra, mas a pessoa nem gratidão pelo que Deus fez na vida dela, a pessoa tem. Obreiro, você está julgando? Tem não, porque se tivesse, a pessoa levaria aquele jornal em direção a uma vida que pode estar como a Silva, querendo se matar. Então vamos mudar isso, pessoal. Nós estamos na campanha de mudar de espírito, a troca de espírito. Então troque o espírito, obreiros que não querem levar o jornal. Pessoal, pelo amor de Deus, é um panfleto de evangelização mais forte que a Igreja Universal tem, é a Folha Universal. Então vamos mudar o espírito, vamos procurar fazer mais. Tão pouco que é levar um jornal e colocar embaixo de uma porta. Não é verdade? É pouco, mas é muito importante. Esse livro que essa evangelista deu para essa criança levar para a mãe dela, mudou a vida da mãe dela. Eu vou deixar um louvor desde já aí, prepara aí a sua Bíblia para nós voltarmos meditando na palavra. Depois desse louvor nós voltamos meditando na palavra de Deus. Então prepara aí a sua Bíblia para meditarmos junto na palavra do Senhor nessa tarde. Fique com esse louvor bonito. É o que valoriza o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Ficar sofrendo contigo neste seu complexo interior.
valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem se move você tem se move o Espírito Santo. Pois é, servo de Deus, você tem um valor, como diz esse louvor, né? Você tem um valor porque o Espírito Santo se move em você. E o Espírito Santo, ele quer usar a cada um daqueles que aceitam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas para isso precisa você se colocar à disposição. Vamos meditar na palavra? Abra aí a sua Bíblia no livro de Efésios 2, versículo 11. Procura aí na sua Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Abriu aí a sua Bíblia para meditarmos junto na palavra de Deus, no livro de Efésios 2, versículo 1. Está escrito assim no cabeçalho da minha Bíblia: a salvação dos judeus e dos gentios.
a salvação dos judeus e dos gentios, né? Aí no versículo 11 está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, né? O Espírito Santo falando aqui através do servo dele. E hoje, pessoal, nós conhecemos Jesus, mas antes nós vivíamos como gentios na carne, como está escrito aqui. Por isso não devemos julgar ninguém, pessoal. O nosso papel como cristão é ajudar em oração, ajudar com a palavra, ajudar a pessoa a entender a vontade de Deus na vida dela. Nunca julgar, pessoal. Nunca julgue ninguém, porque um dia, eu vou falar por mim, um dia eu fiz coisas piores do que aquela pessoa que eu evangelizo. Então quem sou eu para julgar ela? Pelo contrário, o que eu posso fazer é apresentar o mesmo Jesus que mudou a minha vida, que me transformou, apresentar para essa pessoa, para que assim também aconteça na vida dela, na vida dele. E continuando, e chamados incircunciso, incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão do homem. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Quem está distante de Cristo, pessoal, está distante das alianças da promessa. Alianças no plural, né? São muitas as promessas que Deus tem para a gente, mas a principal dela é a salvação eterna. Então a palavra de Deus diz que quem está distante de Cristo, quem não aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, está distante das alianças e da promessa, que é a salvação eterna, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha como é a pessoa sem Jesus, não tem esperança e sem Deus no mundo. E a explanação do bispo aqui sobre esses dois versículos fala assim, ó: Paulo elucida a carência dos gentios em vários aspectos e ao mesmo tempo exalta a obra redentora do Senhor Jesus em favor deles. Muitos vivem hoje de forma degradante, assim como os gentios se encontravam, sem Cristo, separado da comunidade. Deixa eu ver onde eu parei. Sem Cristo, separado da comunidade de Israel, é isso mesmo. E estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Enquanto permanecerem fora dos planos do Altíssimo, rejeitando a promessa de salvação, que é o Senhor Jesus, né? Aqueles que vivem distante do Senhor só trarão para si destruição, pois longe da proteção dele ficam suscetíveis à ação do mal. Porém, ao se entregarem ao Senhor, serão marcados no seu interior e não mais na carne, como acontecia no passado. Assim serão transformados em filhos de Deus. Com isso, desfrutarão de comunhão com Ele e se unirão em um só corpo, a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos aqui no versículo 13 na Bíblia. Mas agora, Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. E a explanação do bispo sobre esse versículo: uma vez ao ano, o sumo sacerdote ia até o propiciatório carregando o sangue de um animal que representava todo Israel. Esse sacrifício aproximava a nação do Altíssimo e trazia a sua aprovação. Mas agora
o sangue do Senhor Jesus, além de permitir que todos se aproximem de Deus, se tornou o único elemento capaz de fazer expiação de pecados. Seu benefício ultrapassam as fronteiras dos descendentes naturais de Abraão, os judeus, e alcançou os gentios, povo considerado pagão, distante da promessa divina. Dessa forma, instintamente, qualquer pessoa, por causa do sangue do Salvador, pode ter acesso ao Senhor e se reconciliar com Ele. Portanto, cabe ao ser humano escolher se vive longe ou perto, agradando ou desagradando a Deus. Amém? Então a decisão é de quem? A decisão é sua, a decisão é minha. Continuando aqui na Bíblia, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. A explanação do bispo. Na maioria das vezes, os acordos de paz entre as nações fracassam, mesmo sendo firmados e assinados com a presença de testemunhas. Porém, a paz estabelecida pelo Filho de Deus, quando veio ao mundo, não pode ser revogada. Seu sacrifício uniria dois povos separados por grandes diferenças. O judeu se considerava distante do gentio pela lei cerimonial. Já os gentios desprezavam o judeu devido ao orgulho destes. Estudiosos da Bíblia relatam vários comportamentos que mostravam a arrogância de muitos judeus. Estes afirmam, por exemplo, que Deus havia criado os gentios para servir de combustível para o fogo eterno. Olha quanto chega a ignorância do ser humano, né? Registros históricos também dão conta de que havia uma parede de pedra que cercava o templo para formar uma divisão. Essa parede continua placas que proíbe o acesso de qualquer gentil. Caso ele entrasse, pagaria com a própria vida. O próprio apóstolo sofreu essa hostilidade entre os judeus. Porém, o Senhor Jesus derrubou a parede da separação e se tornou a paz que une todos os que crê nele. Amém, pessoal? E trazendo para os dias de hoje, a ignorância humana hoje em dia é tamanha que quer queira, quer não, ainda há essa divisão, né? Na mente de alguns ainda há essa divisão, né? A gente conhece pessoas que sabem respeitar pessoas de outros ministérios, pessoas de Deus, como pessoas de Deus, como irmão em Cristo. Mas há aqueles, pessoal, que não sabem respeitar, que acham que só eles são de Deus. Eu já tive nesse tempo da ignorância, mas não é hoje Deus abriu a minha mente, eu sei que não é assim. Eu sei que a pessoa ela pode ter vida com Deus independente da placa da igreja, como também tem pessoas se perdendo dentro das igrejas,
principalmente nas suas ignorâncias, principalmente nos seus fanatismos, que acham que o fazer muito agrada a Deus e se esquece de ser, porque não é só fazer para Deus, temos que ser para Deus, né? Então a ignorância e o fanatismo ainda reinam nos dias de hoje, pessoal, ainda reinam. Houve aí algo público aí na Câmara Municipal e todas as igrejas foram convidadas. E até onde eu sei, a Igreja Universal não foi convidada. O porquê eu não sei, né? Mas é triste, pessoal. É triste saber que servimos ao mesmo Deus, ao único Deus, e que ainda há essa ignorância, ainda há essa divisão, por achar que uns são melhores do que os outros. E não são, pessoal. Diante de Deus nós somos todos iguais. Se nós servimos a Deus, se nós trilhamos o caminho do sacrifício do Senhor Jesus, que é sacrificar a nossa carne, o nosso eu, somos todos filhos de um só Pai, que é Deus. Somos todos irmãos em Cristo. Então para que essa ignorância que até nos dias de hoje ainda separam a muitos? É verdade? Não sei se você concorda comigo, mas eu vejo assim. Essa é a minha opinião, Cláudio Damasceno. Essa é a minha opinião. Eu quero deixar aqui um boa tarde para a dona Elita, ali na Nova Morada, a mãe do obreiro Jack. Que Deus abençoe grandiosamente a senhora, dona Elita, que é ouvinte do programa Momento do Presidiário de todos os domingos à tarde. Que Deus abençoe grandiosamente a vida da senhora, em nome do Senhor Jesus. Também quero deixar um boa tarde aqui para o Leandro Diógenes. Ele diz boa tarde, manda um alô para minha família, né? Que Deus abençoe grandiosamente ao guerreiro Leandro, né? Nosso companheiro de trabalho, e a toda a sua família. Que Deus abençoe grandiosamente, né? A sua mãe que busca saúde, né? Que Deus tenha misericórdia, assim como teve misericórdia de mim, e que visite a sua família, guerreiro, nessa tarde. É isso que eu peço a Deus em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui mais um louvor. Tem várias pessoas aqui nos acompanhando através do Instagram, Cláudio Damasceno. Pessoal, peço perdão, não consigo ler o nome de vocês, porque o aparelho que eu transmito aqui pelo Instagram, ele tem uma parte do display queimado e eu não consigo ler o nome de vocês. Mas que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos que estão participando aqui dessa programação através do Instagram Cláudio Damasceno. Vou deixar aqui um louvor. Em seguida retornamos dando continuidade a essa programação. Fique com esse louvor bonito. Também quero deixar uma boa tarde aqui para o meu amigo Flávio, que está aqui nos acompanhando através do Facebook, Cláudio Damasceno. E uma canção me aquece o coração, meus olhos tristes deixam de chorar, ouço a tua voz com carinho a me falar, horizonte enfim se revela. Está aqui nos acompanhando também o Antônio José. Ele pede para que venhamos orar pela família dele. Que Deus abençoe a você, guerreiro, e a sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No final dessa programação estaremos entrando em oração. Desde já eu peço a você que crê no poder da oração, prepare aí um copo com água para que nós venhamos apresentar a Deus em oração. Triste longe de você, tudo que eu fiz parecia se perder.
quero me identificar, mas quero ajuda. Vou resumir um pouco da minha história. Tenho 39 anos e estou preso há 3 anos no regime fechado no Fundão de São Paulo. Não tenho um mínimo de paz dentro de mim e na minha cabeça só passam pensamentos de que eu sou um caso perdido, de que para mim o único jeito é morrendo para parar. Eu nunca tentei o suicídio, mas não posso negar que já me vieram os pensamentos. Minha família sempre tentou me ajudar por causa dos meus vícios. Passei várias vezes em clínicas de recuperação. Vi minha família se esforçando, gastando até o que era para o sustento de dentro de casa. O dinheiro que eles poderiam comprar um móvel que eu, na minha fissura, vendia para sustentar os meus vícios. Era sempre para pagar as drogas que pegava nas biqueiras e me livrar das ameaças de morte. Dei muito trabalho para minha família. Hoje, minha mãe se tornou muito debilitada com problemas no coração, de tanto desgosto que dei a ela. Nesses 3 anos, ela veio me visitar e vi ela chegar aqui e me ver com esse uniforme de presidiário e se derramar em lágrimas. Ela e toda a minha família não merecem passar por isso. Eu falo que quando sair daqui vou mudar, mas nem eu mesmo acredito que isso é possível. Mudar de vida. Como irão acreditar em mim para me darem um emprego se nem eu acredito mais em mim? Estou perdendo a vontade de viver. Não quero mais trazer desgosto para minha mãe e minha família. Estou desacreditado de mim mesmo. Acho que até Deus não acredita mais em minhas promessas. Por favor, orem por mim e me ajudem. Não sei mais o que fazer. Nada me
Estamos chegando aos momentos finais do programa Momento do Presidiário. Prepara aí o seu copo com água, que é momento de oração. Vamos falar com Deus. Prepara aí o seu copo com água. E agora, momento de oração. Momento de oração. Senhor, meu amado Deus e glorioso Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, que eu apresento ao Senhor cada vida, meu Deus, cada pessoa que ficou aqui esses minutos, meu Deus, acompanhando essa programação, que enviaram as suas mensagens. Meu Pai, visita a cada um, meu Deus, aqueles que nos acompanham através do rádio convencional, nos distritos e outras cidades. Visita aqueles que se encontram nos acompanhando através das redes sociais. Meu Pai, que os anjos do meu Senhor alcancem cada vida, cada pessoa. É isso que eu peço ao meu Senhor, glorioso Deus de Israel. E peço ao meu Senhor que consagre esse copo com água, ao qual nós preparamos, meu Pai, na manifestação da nossa fé, crendo, meu Deus, que o Senhor consagraria, e temos a certeza que o Senhor vai consagrar, porque jamais pediríamos algo ao Senhor e o Senhor nos negasse, meu Pai. Então, meu Deus, consagra essa água, coloca nela, meu Pai, partículas, meu Deus, transforma as partículas dessa água, meu Senhor, na medicina do céu. Meu Deus, que o poder do meu Senhor venha se manifestar através desse elemento, e aquele que beber dessa água, crendo no milagre, ó Deus, que o milagre vai acontecer em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que é o depressivo, quando beber dessa água, seja ele livre de toda depressão, que o enfermo seja curado, meu Pai, que o possesso seja liberto. É isso que eu determino em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga amém. Beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós chegamos ao final de mais um programa Momento do Presidiário. Se assim Deus permitir, no próximo domingo estaremos de volta com esse programa abençoado, abençoando as tardes do domingo, meu Pai. É isso que eu peço ao Senhor. Se o Senhor permitir, estaremos aqui no próximo domingo. Se não, o Senhor enviará outro servo. Tenho a certeza disso, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tenha todos uma boa tarde. Que Deus abençoe a vida de todos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fique com esse último louvor, encerrando essa programação. Tchau, tchau e até o próximo domingo. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Eu sempre não estou sozinho. Deus é meu. Confiar em Deus.
Senhor, tudo e para o meu bem. Céus vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Eu sempre não sozinho, todo poderoso meu amigo. Amar, faz milagre acontecer. Posso ver e confiar. Eu sei que não estou sozinho. Faz milagre acontecer.